O ônibus balançava pela estrada de terra esburacada, enquanto risadas e conversas preenchiam o ar. Era impossível não sentir a excitação no rosto dos 37 adolescentes, todos com 16 e 17 anos, animados com a ideia de um verão inteiro no acampamento. No comando do grupo, os 5 professores tentavam organizar a bagunça, mas sabiam que aquela energia era parte do encanto. Afinal, era a primeira vez de muitos longe da supervisão dos pais, em um lugar tão isolado e cheio de promessas de aventura. Quando o veículo parou, todos desceram, trazendo mochilas, malas e expectativas. O acampamento era maior do que imaginavam. A casa principal, uma construção antiga de madeira escura, tinha uma aparência robusta e acolhedora. Apesar de desgastada pelo tempo, era espaçosa, com várias janelas grandes e uma varanda que corria ao longo da frente. Do lado de fora, o cheiro de madeira e terra molhada dominava o ar, enquanto o sol iluminava o cenário, projetando sombras longas das árvores. A floresta ao redor parecia interminável, densa e com tons de verde profundo, como se escondesse segredos antigos. Não havia outros sinais de civilização por perto. Apenas o som das folhas balançando suavemente ao vento e o canto distante de pássaros. Alguns adolescentes ficaram impressionados com a beleza selvagem do lugar, enquanto outros cochichavam que aquilo parecia cenário de um filme de terror. Dentro da casa, os adolescentes se dividiram em grupos para explorar. Os quartos eram simples, mas confortáveis, com beliches de madeira e grandes janelas que davam vista para a floresta. Uma sala comum ampla tinha sofás antigos, uma lareira que parecia nunca usada e mesas grandes onde todos poderiam se reunir. A cozinha cheirava a produtos de limpeza e tinha equipamentos suficientes para alimentar uma multidão. Após organizarem as malas, o grupo foi liberado para explorar o entorno. Alguns adolescentes correram até o lago que ficava nos fundos da propriedade, encantados com a água cristalina que refletia o céu. Outros preferiram caminhar por uma das trilhas próximas, rindo e tirando fotos. No entanto, 1 ou 2 ficaram parados, olhando para a floresta. Era estranha a forma como as árvores pareciam altas demais, formando um teto natural que bloqueava parte da luz do sol. A noite chegou com rapidez, trazendo consigo um silêncio quase opressor. Os professores acenderam uma fogueira na clareira próxima à casa, e logo todos se reuniram ao redor, sentados em troncos e cadeiras improvisadas. As chamas iluminavam os rostos dos adolescentes, lançando sombras que se alongavam e dançavam contra as árvores. Um dos professores, Sr. Luiz, tomou a palavra. Este lugar tem história, sabiam? Antigamente os moradores daqui diziam que à noite a floresta mudava. Coisas estranhas aconteciam. Uivos eram ouvidos à distância e, dizem, havia algo grande demais para ser apenas um lobo. O grupo reagiu com risadas nervosas, enquanto outros murmuravam que aquilo era bobagem. Mas antes que Luiz pudesse continuar, um som baixo e prolongado cortou o silêncio da noite. Um uivo, longo e distante. "Só lobos. Isso é normal por aqui", disse a professora Clara, tentando acalmar o grupo, mas até ela parecia um pouco inquieta. Alguns adolescentes trocaram olhares apreensivos enquanto outros riram, aliviando o clima tenso. A fogueira continuou queimando e as histórias deram lugar a conversas animadas, até que todos fossem para seus quartos. Na manhã seguinte, durante uma caminhada por uma trilha perto do acampamento, um grupo de 7 dos adolescentes que foi explorar mais a floresta encontrou algo estranho. Na terra úmida havia pegadas grandes e profundas, maiores do que qualquer coisa que conheciam. "Isso não é de lobo nem de urso. O que será que passou por aqui?", perguntou um dos adolescentes, agachado para observar melhor. O comentário se espalhou entre os outros, mas logo foi abafado pela excitação do dia. No entanto, enquanto continuavam explorando, a sensação de que estavam sendo observados parecia difícil de ignorar. A floresta, com suas sombras densas e sons estranhos, parecia ganhar vida, deixando no ar uma tensão sutil que ninguém conseguia explicar. O que parecia apenas um acampamento de verão estava começando a revelar seu lado mais inquietante. Na segunda noite, a atmosfera do acampamento parecia mais tranquila, ou pelo menos era o que todos queriam acreditar. A fogueira novamente iluminava a clareira,
e os adolescentes estavam entretidos com conversas e risadas. Os professores, no entanto, pareciam mais reservados, trocando olhares discretos enquanto supervisionavam o grupo. Vou dar uma volta, ver se encontro algo interessante pela trilha próxima, disse o professor Ricardo, levantando-se e ajustando a lanterna na mão. Ele era conhecido por sua curiosidade e espírito aventureiro, mas ninguém imaginava que aquela frase seria o início de algo perturbador. Enquanto Ricardo caminhava para dentro da floresta, o som dos galhos quebrando sob seus pés foi se misturando ao silêncio profundo que a noite trazia. A floresta parecia engolir a pouca luz da lanterna, transformando sombras em figuras e troncos em silhuetas sinistras. No acampamento, as horas passaram. O grupo foi se dispersando, indo para os quartos em grupos pequenos, enquanto os professores restantes apagavam a fogueira e organizavam o local. O Ricardo ainda não voltou? Perguntou Clara, franzindo o senho ao perceber a ausência do colega. Talvez tenha se perdido na trilha, mas ele conhece bem essas áreas. Deve voltar logo, respondeu Luiz, tentando soar tranquilo. No entanto, conforme o relógio avançava e Ricardo continuava desaparecido, o clima no acampamento começou a mudar. O silêncio da floresta, que antes parecia natural, agora era opressor. Nem mesmo os grilos cantavam. Por volta da meia-noite, os professores decidiram agir. Clara reuniu os adolescentes na sala comum, tentando manter a calma na voz. O professor Ricardo ainda não voltou, mas não precisam se preocupar. Ele é experiente e pode ter se atrasado explorando. Nós vamos procurar por ele. Apesar das palavras tranquilizadoras, a tensão era palpável. Os adolescentes murmuravam entre si, alguns parecendo mais assustados do que outros. Luiz sugeriu uma busca pela floresta, mas logo perceberam que seria perigoso se separassem. Mesmo com lanternas, a escuridão parecia mais densa do que o normal, e o som de seus próprios passos ecoava de maneira estranha no ambiente. A gente não deveria sair sem mais luz ou ferramentas, argumentou Clara, segurando firme a lanterna. E se for algo mais sério? Uma das alunas, Marina, levantou a voz. Mas e se ele estiver machucado? A gente não pode simplesmente esperar aqui. Após alguma discussão, decidiram formar 2 pequenos grupos que não iriam muito longe da casa. A floresta parecia viva à noite e cada ruído, por menor que fosse, parecia amplificado. Ao caminhar pelas trilhas, Clara notou algo que a fez parar. Uma árvore próxima tinha marcas profundas no tronco, como se algo com garras enormes tivesse arranhado a madeira. Isso não é normal. Ela sussurrou, olhando ao redor com os olhos arregalados. Pouco depois, um dos adolescentes que acompanhava Luiz gritou ao encontrar uma trilha de sangue seco no chão. As lanternas iluminaram o rastro, que desaparecia em meio à vegetação densa. Isso não é de alguém que só se perdeu, disse Luiz, a voz embargada. O grupo retornou ao acampamento às pressas, sem o menor sinal de Ricardo. Naquele momento, ninguém queria admitir em voz alta, mas todos sentiam que algo muito errado estava acontecendo. A madrugada foi tomada pelo silêncio, exceto pelo som de algumas pessoas chorando baixinho. Do lado de fora, a floresta parecia observá-los, imóvel, enquanto uma sensação crescente de ameaça pairava no ar. O sol mal havia começado a surgir no horizonte quando o grupo foi acordado por um grito abafado que ecoou pela casa de madeira. Era a professora Clara, que corria apressada, com o rosto pálido e os olhos arregalados, e os outros professores a seguiram rapidamente. "Encontraram algo?" exclamou Luiz, enquanto corria em direção à margem do rio, onde os outros já se aglomeravam. O local ficava a uma curta distância do acampamento, onde o som do rio corria suave. A água refletia as primeiras luzes do dia, mas o que realmente chamava a atenção era a figura de um corpo caído na beira da água. O rosto de Ricardo estava virado para o lado, em um gesto desconfortante, como se tivesse sido jogado ali com descuido. Mas o que realmente fez todos se arrepiarem foi o estado em que ele estava. Seus braços e pernas estavam cobertos por marcas profundas, e o torso tinha cortes selvagens e irregulares, como se garras monstruosas tivessem dilacerado sua carne. Mas o pior era seu rosto. As expressões de dor e medo estavam congeladas, e ele parecia ter sido brutalmente atacado, como se algo, ou alguém, tivesse feito questão de deixá-lo em pedaços. Não pode ser.
murmurou Clara, ajoelhando-se ao lado do corpo, com as mãos tremendo enquanto tentava verificar os sinais vitais, embora soubesse que era tarde demais. O grupo estava em choque. A ideia de que Ricardo tivesse se perdido e se machucado parecia absurda agora. Alguém, ou algo, o havia atacado com uma fúria inexplicável. Preciso que todos voltem para o acampamento, ordenou Luiz, tentando manter a calma. Vamos analisar a situação com mais clareza, mas ninguém ouvia. O pânico havia se espalhado pelo grupo. Alguns adolescentes começaram a chorar, outros estavam paralisados de medo, e vários começaram a cochichar sobre o que poderia ter causado tal devastação. Talvez tenha sido um animal, disse um dos professores, tentando fornecer alguma explicação racional, mas sua voz falhou diante da evidência. Um urso, ou talvez um lobo. No entanto, quando um dos adolescentes, Rafael, se aproximou do corpo, algo chamou sua atenção. Ele apontou para as marcas nas extremidades dos braços de Ricardo, e o grupo se aproximou, observando mais de perto. Não são de garras de animais, disse Rafael, a voz tremendo. Olhem essas marcas. Elas são diferentes. Parecem marcas de mãos, mas maiores. Como se alguém tivesse segurado ele com força, com dedos enormes. O comentário foi suficiente para fazer os outros se calarem. Olhares foram trocados. A ideia de um animal selvagem não parecia mais tão plausível. As marcas nas costas de Ricardo eram muito mais humanas, e o corte profundo em seu pescoço parecia, de algum modo, meticulosamente calculado. Isso não foi obra de um animal, murmurou Clara, o rosto pálido. Ela engoliu em seco, tentando manter a compostura. Isso foi feito por algo, ou alguém. A sensação de desespero e pavor cresceu no ar. A floresta ao redor parecia ainda mais ameaçadora, como se observasse os jovens com olhos invisíveis. O grupo sabia que algo muito mais terrível estava acontecendo, e nenhum deles se sentia seguro. Mas ninguém ousava questionar a ideia que se começava a formar na mente de todos. Talvez a lenda de algo sobrenatural estivesse mais perto da realidade do que qualquer um poderia imaginar. O clima no acampamento havia mudado completamente. O corpo de Ricardo ainda estava sendo investigado, mas agora ninguém conseguia desviar o olhar da floresta que se estendia para além do alcance da vista. O som do vento cortando as árvores parecia agora um lamento distante, e os uivos que ecoavam à noite só alimentavam o crescente pavor que tomava conta de todos. Naquela tarde, Clara, uma das professoras, decidiu compartilhar algo que havia ouvido de um local muito distante, tentando aliviar um pouco o medo crescente do grupo. Vocês já ouviram falar das lendas da região? Ela começou, a voz suave, mas com uma tensão que não passava despercebida. Os adolescentes se calaram, alguns inclinando a cabeça, outros olhando para o chão. Há muitas histórias antigas sobre lobisomens que habitariam essas florestas. Elas foram passadas de geração em geração pelos habitantes locais. Dizem que em noites como essa, a fome deles os faz descer das montanhas e caçar qualquer ser vivo que cruzar seu caminho. Clara parecia hesitante, mas continuou. E não é só uma lenda. Há casos antigos de pessoas desaparecidas e corpos mutilados. Os adolescentes, visivelmente desconfortáveis, tentaram rir da história. Era uma forma de aliviar a tensão que começava a tomar conta deles. Mas a risada era nervosa, abafada, e ninguém parecia realmente acreditando naquilo. No fundo, todos sabiam que algo muito mais sombrio estava acontecendo. E ninguém estava preparado para o que poderia vir a seguir. À noite, o medo se intensificou. O som de arranhões arrastando-se contra as cabanas, como se algo estivesse tentando entrar, percorreu o acampamento. Os uivos ficaram mais fortes, mais próximos, e um grito de dor distante cortou o ar. Alguns adolescentes começaram a gravar os sons, apontando suas câmeras em direção à escuridão, tentando capturar qualquer evidência do que estava acontecendo. Eles tentavam se convencer de que era apenas algum animal, mas a sensação era inconfundível. Aquilo não era normal. Foi então que, de repente, um grito atendeu aos seus ouvidos. Não era o som de um animal, mas algo muito mais humano. Uma presença, algo que estava em movimento entre as árvores, movendo-se rapidamente e fazendo a terra tremer.
Mas a situação piorou quando um grupo de 14 adolescentes decidiu se afastar ainda mais do acampamento. Eles queriam apenas respirar, se afastar do medo crescente. O ar parecia mais fresco à medida que se distanciavam, e por um momento acreditaram que estavam livres do que estava acontecendo. Mas enquanto estavam a cerca de 77 metros da casa principal, o som de algo grande movendo-se pela floresta interrompeu a tranquilidade. Foi como se a própria floresta estivesse se fechando ao redor deles. O vento cessou e o silêncio se fez absoluto. Mas logo um som pesado, como se algo imenso estivesse caminhando sobre a vegetação, começou a ecoar. Algo estava cercando-os. "Acho que precisamos voltar", disse Lucas tentando manter a calma. Mas a voz falhou. Mas antes que pudesse completar a frase, um dos adolescentes, tentando se exibir, pegou um pedaço de pau e avançou para o meio da escuridão. Ele estava decidido a afastar o que quer que estivesse ali, achando que era apenas algum animal. A tensão no ar era palpável, e o resto do grupo ficou parado, observando em silêncio. Então, o grito cortou o ar. O adolescente, com o pedaço de pau, gritou em agonia. O som das suas roupas sendo rasgadas e sua carne sendo despedaçada reverberou, gelando o sangue dos que restaram. Os outros ficaram estáticos, paralisados pelo horror. Não sabiam o que fazer, não podiam se mover. O som da carnificina ecoava e o medo tomava conta do grupo. Mas foi aí que viram algo ainda mais terrível. Olhos vermelhos, brilhando no escuro, surgiram entre as árvores. Eles pareciam penetrar na alma de quem os olhasse, como se soubessem exatamente quem estavam observando. Antes que pudessem reagir, um ser monstruoso saltou para a escuridão, avançando contra eles. Os gritos preencheram o acampamento e os professores correram em direção à fonte do barulho. Quando chegaram, viram uma cena horrível. Uma das garotas, visivelmente ferida, apareceu, rastejando até os professores, desesperada. "Socorro! Me ajudem!" Ela gritou, mas antes que pudesse ser alcançada, algo de dentro da escuridão a puxou violentamente para trás. O último grito que ela deu foi abafado quando seu corpo foi puxado para a sombra, e o silêncio, novamente, caiu sobre o lugar. Antes que pudessem fazer algo, um braço foi jogado aos pés dos professores, como um aviso terrível de que aquilo não era algo que podiam controlar. O que quer que tivesse atacado os adolescentes era forte, rápido e implacável, capaz de dizimar rapidamente qualquer um que estivesse no caminho. Agora, todos no acampamento sabiam. A lenda não era apenas uma história antiga. Eles estavam lidando com algo muito mais real e perigoso do que imaginavam. O caos reinava enquanto os professores gritavam para que todos os adolescentes corressem para dentro da casa grande. O pânico era absoluto, mas a adrenalina os empurrou para agir rápido. Assim que o último adolescente entrou, os professores fecharam a porta principal com força, trancando-a e empurrando móveis para reforçar a barreira. "Todos, fiquem juntos, não saiam daqui por nada", disse Clara, a professora de biologia, tentando manter a compostura enquanto a tensão tomava conta de seus olhos. Os adolescentes começaram a pegar qualquer coisa que pudesse ser usada como arma: pedaços de madeira, cabos de vassoura, até facas de cozinha encontradas rapidamente. Eles empurraram mesas e armários para bloquear ainda mais a entrada. Apesar do pavor, havia um pequeno alívio. As janelas ficavam a pelo menos 4 metros do chão, e a única entrada possível era a porta da frente. Depois que tudo foi reforçado, o grupo caiu em um silêncio opressivo. A respiração pesada e ofegante de todos preenchia o espaço enquanto tentavam escutar o que acontecia lá fora. O medo pairava no ar como uma sombra, e o som do vento uivando pela floresta parecia zombar deles. De repente, passos pesados começaram a ecoar do lado de fora, interrompendo o silêncio. Eles eram firmes, deliberados e acompanhados de uma respiração animalesca e irregular que enviava arrepios pela espinha de todos. "Está lá fora", sussurrou um dos adolescentes, agarrando um pedaço de madeira com força. Então, o som de algo sendo rasgado chegou até eles. Era como se a criatura estivesse revirando o que encontrava pela frente. Um dos professores espiou pela fresta da janela alta e viu a criatura remexendo um saco de marshmallows que havia caído do grupo mais cedo. Ela rasgava o plástico com garras afiadas, comendo o conteúdo vorazmente.
Não demorou para encontrar também salgadinhos que haviam sido esquecidos ali perto, mastigando tudo com uma fome animalesca. O som dos passos se intensificou novamente. A criatura estava subindo os degraus da varanda da casa. A madeira velha gemeu sob o peso do que parecia ser um ser incrivelmente grande. Os sons dos passos eram ritmados, mas estranhos. Algo estava errado. Luiz, o professor de física, que até então estava em silêncio, inclinou a cabeça como se estivesse analisando cada ruído. Ele parecia perturbado. Esses passos, começou ele, murmurando enquanto colocava uma mão no queixo. Há algo muito errado neles. O que quer dizer? Perguntou um dos adolescentes, a voz trêmula. Luiz respirou fundo, apontando para o som que vinha de fora. Ouçam com atenção. Os passos estão numa contagem de ritmo irregular. É algo como 1, 2, 1, 2, 1, 2. O grupo se entreolhou, confuso, sem entender. Isso não é normal para um animal, continuou Luiz. O padrão deveria ser algo como 1, 2, 3, 4. Isso é típico de criaturas de 4 patas. Ele fez uma pausa, seu rosto ficando cada vez mais pálido à medida que suas palavras ganhavam forma. A menos que... Ele engoliu em seco, hesitando. A menos que ele esteja andando em 2 patas. A revelação caiu como uma bomba no grupo. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que o som da respiração pesada da criatura do lado de fora parecia mais próximo, mais ameaçador. Isso não pode ser verdade, murmurou um dos adolescentes com a voz tremendo. A porta principal estremeceu levemente, como se algo tivesse esbarrado nela de propósito. Um grunhido grave reverberou do lado de fora, e o som de garras arranhando a madeira da varanda fez o medo tomar conta de todos. Isso não é um animal comum, sussurrou Clara, quase sem voz. Todos na sala sabiam que Luiz estava certo. O que quer que estivesse lá fora não era apenas uma fera selvagem. Era algo muito mais inteligente, muito mais perigoso e, talvez, algo que nenhum deles estava pronto para enfrentar. O clima já era tenso, mas a pergunta de João cortou o silêncio com sua inocência desarmante. Mas, professor, os animais não têm uma contagem fixa nos passos, né? Eles podem andar de formas diferentes, certo? Luiz respirou fundo, tentando manter a calma enquanto todos ao redor esperavam sua resposta com ansiedade. Não me refiro ao modo como andam, João, mas ao som. Quando um animal de 4 patas anda normalmente, há um ritmo específico. 1, 2, 3, 4. Já o som de passos humanos, andando calmamente, é 1, 2, 1, 2. Ele fez uma pausa, olhando para a porta como se pudesse enxergar através dela. E seja lá o que for isso lá fora, normal, definitivamente não é. Antes que alguém pudesse reagir, um baque violento na porta ecoou pela casa, fazendo os móveis usados como barricada se moverem ligeiramente. O impacto foi seguido por outro, mais forte ainda. A criatura do lado de fora estava tentando entrar à força. Um rugido profundo reverberou pela madeira, ressoando como um trovão que parecia atingir a alma de todos os presentes. Era um som primal, carregado de uma agressividade tão intensa que fez os corações pararem por um momento. Isso não é um animal, murmurou Clara, com lágrimas nos olhos. Mas, tão repentinamente quanto começou, a criatura parou. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que até o som da respiração dos adolescentes parecia ensurdecedor. Talvez tenha ido embora, sugeriu uma aluna, a voz carregada de esperança. Mal as palavras saíram de sua boca, um som de vidro se quebrando explodiu pelo ambiente. Todos se viraram ao mesmo tempo, e o horror que tomava conta de seus rostos dizia tudo. A criatura não tinha desistido. Ela havia saltado 4 metros de altura e atravessado a janela, invadindo a casa grande. A visão era aterradora. A criatura era imensa, com pelo escuro e grosso cobrindo seu corpo. Media pelo menos 2 metros de altura, seus olhos brilhavam em um vermelho animalesco, e sua boca estava cheia de dentes afiados, que pareciam facas prontas para rasgar carne.
Suas garras longas e afiadas reluziam à luz fraca da sala. Não era um animal comum, não era humano. Era um lobisomem. Por um momento, o medo paralisou a todos. Ninguém conseguia se mover. A criatura soltou um grunhido baixo e ameaçador, como se estivesse se divertindo com o terror no ambiente. Então, com uma velocidade surpreendente, ela avançou. O lobisomem atacou um dos professores, derrubando-o no chão. O homem gritou de dor enquanto as garras da criatura rasgavam sua carne e os dentes se cravavam em seu ombro. O som dos ossos quebrando foi audível para todos, aumentando ainda mais o pânico. "Corram!" gritou um dos professores restantes, mas a voz já era abafada pelos gritos de agonia do colega que estava sendo atacado. A ordem disparou o grupo em todas as direções. Alunos e professores se separaram pela casa, procurando refúgio em qualquer lugar que pudessem. O som de portas batendo, passos apressados e gritos ecoava pelos corredores. Mas o grito do professor atacado foi silenciado abruptamente, deixando um vazio aterrador no ar. A fera ergueu a cabeça, com sangue escorrendo pelos dentes, e soltou outro rugido ensurdecedor, como se estivesse avisando que a caçada apenas começara. O lobisomem, agora tomado por um instinto de caça implacável, vagava pelo andar de baixo da casa. A estrutura, com seus corredores longos e escuros, tornava-se um campo de caça ideal para a fera. Cada passo pesado da criatura ressoava pelas paredes, ecoando como um lembrete constante de que o perigo estava próximo. Passando por um dos quartos, o lobisomem atravessou a porta de madeira com um único golpe, reduzindo-a a estilhaços. Seus movimentos eram brutais, e cada ação mostrava sua força descomunal. Ele começou a farejar o ar, tentando identificar o menor sinal de presença humana. Sem encontrar ninguém à vista, a criatura agarrou a cama do quarto e a lançou contra a parede com uma força absurda, o som da madeira quebrando, ecoando pelo ambiente. Mas o lobisomem estava errado. No quarto havia alguém. Escondida no pequeno armário, uma aluna tremia incontrolavelmente. Suas mãos cobriam a boca, tentando abafar qualquer som que pudesse atrair a atenção da fera. Por um breve momento, ela achou que estava salva, mas antes que pudesse sequer respirar aliviada, o lobisomem atravessou a porta do armário com uma das mãos, suas garras rasgando a madeira como papel. A criatura agarrou a garota, puxando-a para fora à força e jogando-a no chão como se fosse um boneco. Seus olhos vermelhos a encaravam com pura malícia enquanto ela, em lágrimas, implorava por sua vida. Mas o lobisomem não era uma criatura que entendia compaixão ou piedade. Ele a atacou sem hesitação, e os gritos dela encheram a casa apenas para serem silenciados segundos depois. A caça continuou. Um por um, aqueles que estavam escondidos eram encontrados. Cada grito que ecoava marcava mais uma vítima da criatura, que parecia incansável e imune ao medo ou cansaço. Depois de uma hora interminável de terror, restavam apenas um professor e uma aluna. Os dois, conscientes de que a sobrevivência era quase impossível, decidiram arriscar tudo. Um plano arriscado surgiu: correr até o ônibus estacionado próximo e escapar daquele inferno. O professor, com as chaves em mãos, liderou o caminho, movendo-se com extrema cautela. Eles saíram pela janela quebrada, tomando cuidado para não fazer barulho. A tensão era palpável, e cada movimento parecia demorar uma eternidade. Finalmente chegaram ao ônibus. O professor destravou a porta, mas antes que pudessem entrar, um som aterrorizante tomou conta da noite. O lobisomem saltou de uma janela do andar de cima, aterrissando com um baque seco no chão. Ele não perdeu tempo e começou a correr em direção aos dois. O desespero tomou conta. O professor, em um ato de puro egoísmo, empurrou a aluna no chão, deixando-a para trás enquanto subia no ônibus e dava partida. A garota, caída e indefesa, não teve chance. O lobisomem a alcançou em segundos, e seus gritos desesperados logo foram substituídos pelo som aterrador da criatura, se alimentando. Dentro do ônibus, o professor acelerava, acreditando ter escapado. Mas o lobisomem era implacável. Ele largou a aluna e começou a perseguir o veículo, correndo com uma velocidade que parecia impossível. Com um salto, a criatura se jogou contra a lateral do ônibus,
fazendo o veículo balançar. O professor, tomado pelo pânico, perdeu o controle. O ônibus saiu da estrada de terra e colidiu violentamente contra uma árvore. Atordoado, ele saiu cambaleando do veículo, mas não teve tempo de reagir. O lobisomem já estava sobre ele. Seus gritos ecoaram pela floresta naquela noite, até serem silenciados pela fera. Na manhã seguinte, o local estava deserto, exceto pelos destroços do ônibus e os sinais da tragédia. A lenda do lobisomem naquela região ganhou mais um capítulo sombrio, um aviso silencioso para todos que ousassem se aventurar ali. A saída não era garantida.